coisas novas você esteja aprendendo, como eu quero aprender de Deus todo dia uma coisa nova. Conhecer a Deus é uma aventura maravilhosa, né? É um contínuo na nossa vida, e não há limites para a gente conhecer a Deus. Depende da gente querer conhecer a Deus, e nós conhecemos através da nossa vida de oração, da leitura da palavra, da meditação na palavra, que você possa refletir nessa manhã em nome do Senhor. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu glorioso nome. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, por termos Jesus. Sem Jesus nós não teríamos, Senhor, nenhuma esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança, Jesus Cristo é tudo que nós temos. Senhor, nesses dias que estamos aí antecedendo o dia de Natal, Senhor, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que o Senhor esteja, Senhor, fazendo com que a mensagem verdadeira de Natal chegue em cada coração, para que as pessoas possam parar para refletir o que o Senhor fez por nós através de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, porque nós a conhecemos e lhe pedimos, ó Deus, fala conosco nessa manhã. Nós estamos aí, Senhor, estudando a ética, os deveres que nós temos para com o nosso Deus, deveres para com o nosso irmão e para com a gente mesmo, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja falando e que seja uma lição onde haja crescimento espiritual. Nós não queremos sair da forma que entramos, mas queremos refletir, ó Deus. Quebra nosso coração, quebra tudo que às vezes nós colocamos como obstáculos, Deus, para aprender a tua palavra. Limpa a nossa vida por misericórdia. Eu te peço isso na certeza que o Senhor está presente neste lugar, que o Senhor usa homens e que o Senhor nos dá inteligência para nós aprendermos. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos estudando uma lição, um livro, né? Onde nós estamos estudando sobre ética. Ética são os deveres que a gente tem. Nós já temos toda a lição, nós enfatizamos isso, porque nós temos que entender, né? O que eu tenho, quando eu sou uma pessoa ética, eu cumpro os meus deveres como cidadão, eu cumpro os meus deveres dentro da minha profissão. E na questão espiritual, quando eu sou ético, eu cumpro os meus deveres, né? Primeiro, para com Deus. Então, aquilo que Deus manda, eu cumpro. Eu desobedeci a Deus, eu estou quebrando a minha ética para com Deus. E na vida cristã também, quando eu tenho ética, eu estou cumprindo meus deveres para com o meu irmão. Então, aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer, né? Os deveres para com o meu irmão. E muitas vezes até com a minha pessoa, né? Eu tenho que ser ético com a minha pessoa. Então, eu tenho que cuidar para que minha vida seja uma vida em abundância. Eu tenho que cuidar para que minha vida seja uma vida digna, né? Eu tenho que preservar a minha vida. Então, dentro da ética para com a minha vida, eu tomo cuidado do templo do Espírito Santo, né? Para que o templo do Espírito Santo ele possa realmente ser preservado, guardado pelo Senhor. E hoje nós vamos estar estudando a ética da santidade. A ética da santidade. Nós não podemos chegar até Deus se nós não formos santos, né? E o texto básico que nós vamos estar usando, eu queria que você estivesse abrindo aí, em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Eu gostaria que quem estivesse aí com o microfone, lesse esse texto para a gente. 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Até aí. Então nós vemos aqui
A ética da santidade está baseada em nós sermos santos como Deus é santo. Então, quando nós pensamos em santidade, em padrão de santidade que nós devemos seguir, nós não olhamos para o irmão, nós não olhamos, para alguém da família, nós não olhamos para a liderança da igreja, não que não devemos ver os exemplos das pessoas, mas o nosso padrão de excelência é Deus. A excelência, quando fala em santidade de Deus, está falando da excelência moral de Deus. Deus, Ele está no topo, no auge. Tudo Ele é perfeito em santidade. A moral de Deus é a terra. Nós vivemos lutando para nós, ou deveríamos estar lutando para que sejamos santos. A palavra santo significa separado. Separado. Nós fomos separados para servir a Deus, para imitar o padrão que Jesus Cristo veio na terra e nos deixou, mostrou que era possível nós sermos santos, segundo aquilo que Ele foi santo. Jesus Cristo foi santo. A excelência moral de Jesus Cristo foi uma perfeição. Tudo Ele fez na mais perfeita ordem. Tudo, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos tudo perfeito no seu caráter, na sua forma de viver, em toda a estrutura que Jesus Cristo viveu. Então, o padrão que nós temos é Jesus Cristo. Nós falhamos? Falhamos. Na nossa caminhada nós falhamos. Não tem ninguém que nunca pode bater no peito e falar assim, olha, eu sou perfeito. Porque não existe. O único perfeito que passou nessa terra foi Jesus. Nós vivemos falhando. Agora, porque falhamos e todos falhamos e vamos continuar falhando, nós vamos desistir de ser santos? Não, porque a palavra de Deus nos ordena, que nós devemos ser santos como Ele é santo. Então, como o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Meu objetivo não é parar, não é estacionar naquilo que eu sou, é olhar o alvo. Qual que é o meu alvo? Ser igual a Jesus. Meu alvo é esse. Eu vou conseguir? Nunca, mas eu estou olhando para o alvo. Sabe o que acontece? Por que muitas vezes nós caímos e falhamos? Porque nós tiramos o olhar do alvo e olhamos para o lado, Olhamos para o que o irmão fez, a forma que o irmão anda, a forma que o irmão falou, qual foi a atitude do irmão. Então ficamos observando as pessoas e criticando a forma das pessoas viverem. Nem o pastor faz isso, nem o fulano faz isso. Então nós tiramos o olho do alvo, do objetivo de ser santos como Ele é santo. Não fala assim, Paulo, nem Pedro, nem ninguém fala assim, vocês vão ser santos como eu sou santo. Não, a Paulo até tem a coragem de dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não fala, sede meus imitadores apenas, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou na mesma caminhada que vocês, então vem seguindo, que eu estou prosseguindo para o alvo. Então, quando nós pensamos na santidade, nós sempre estamos pensando na excelência que é Jesus Cristo, é o nosso Deus, porque Ele é santo, a excelência moral, o padrão ouro, Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um padrão ouro, não há nada que você possa falar assim, não, isso aqui Jesus Cristo podia ter sido um pouquinho melhor. Não, porque Ele foi em tudo Ele foi perfeito, em tudo Ele foi perfeito. Então o padrão é Jesus Cristo. E tem vezes que a gente coloca um padrão que a gente acha que nós devemos ser até melhor que Jesus Cristo. Não,
e somos rigorosos em algumas coisas, né, em alguns conceitos que são humanos, não são os padrões bíblicos, e nós achamos que a santidade está naquilo ali, e por isso muitas vezes nós falhamos. Então o padrão é Jesus, o padrão que Jesus Cristo, olha, e nós vamos falar nessa manhã de alguns conceitos, de uma forma bem tranquila aqui, né, de alguns conceitos que a palavra de Deus nos fala em relação à santidade, e que nós precisamos estar aprendendo, firmando os nossos conceitos. Às vezes a gente até sabe, mas firmando de uma forma um pouco mais didática aquilo que nós precisamos aprender em relação à santidade. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer nessa manhã aqui é como nós vamos adquirir a santidade. Nós olhamos o padrão, que é Jesus, a excelência da santidade, e como é que nós vamos adquirir isso? Como é que eu faço para prosseguir nesse alvo e a cada ano, a cada dia olhar e falar, poxa vida, eu melhorei na minha excelência moral, a minha moral, né, a minha santidade, os meus conceitos, eles melhoraram em relação ao que eu era no passado. É isso que nós temos que ver. E como que eu faço para adquirir isso? Primeiro, nós somos santificados pela palavra de Deus. É impossível que alguém seja santo, separado de Deus, se ele não colocar como padrão para a sua vida a Bíblia, a palavra de Deus. Ela nos santifica. A palavra de Deus é que vai nos santificar. Porque eu olho, a palavra de Deus é como um espelho. Eu olho para ler a Bíblia e quando eu estou lendo, eu percebo claramente quais que são os defeitos. Quando eu olho de frente ao espelho, e quanto maior é a luz, mais eu vou olhar no espelho e vou ver os defeitos que estão no meu rosto. Quanto maior for a luz, quanto mais a luz de Jesus Cristo for entrando, quanto mais a palavra for entrando no meu coração, mais eu vou ter a capacidade. A palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos caminhos. Então, quanto maior for a palavra na minha vida, ler e praticar, mais eu vou conseguir ser santo. Olha o que diz aí, abra aí por favor em Efésios 5, 26. Alguém leia, por favor, esteja com o microfone. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Purificando-a pela lavagem pela palavra. Quem é que nos lava? A palavra. Por isso, quando nós estamos na igreja, ouvimos uma mensagem, parece que a gente sai e aquilo vem dentro do nosso coração e nós falamos, nossa, eu preciso mudar isso. A palavra nos impacta. Quando eu estou lendo a palavra, mesmo em casa, no meu quarto, e o Espírito Santo me fala através da palavra, e aquilo é como se fosse uma lavagem, vai me lavando. A palavra que vai me lavar. Então nós precisamos entender que a palavra, ela é fundamental. Alguém abra, por favor, no Salmo 19, versículo 7. Na verdade, o Salmo 19, do versículo 7 ao 14, ele é maravilhoso. Depois você lê com calma, nós não vamos ler tudo, mas leia o 7, por favor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos da confiança e tornam sábios os inexperientes. A lei do Senhor é perfeita e ela purifica. A lei do Senhor é que vai nos purificar. A lei do Senhor, ou seja, sua palavra é que nos santifica. É impossível eu me tornar santo se eu não tiver entendimento que quem vai fazer isso, uma das formas de eu adquirir isso, é através da palavra de Deus. Então, por isso é importante a gente amar a palavra de Deus, amar, ter prazer na palavra de Deus.
Às vezes a gente começa a ler a palavra por uma pura obrigação, né? Mas vai passando o tempo, ela faz parte da vida da gente. É impossível você não ficar dias sem ler a palavra. É como se você ficar sem alimentar. Você sente alguma coisa, você sente falta. Por isso que nós temos um projeto aqui na igreja de leitura da palavra de Deus. E é um desafio você ler a palavra de Deus todos os dias. Nós vamos marcando ali toda a palavra de Deus. Tem gente que fala, mas eu gosto de ler assim, mas é a forma de você adquirir o hábito de ler a palavra de Deus. Com o tempo, você não vai conseguir mais parar de ler, porque vai fazer falta, porque ela lava, ela purifica, ela nos torna santos. Então nós precisamos entender que sem a palavra de Deus, por isso que muitos levantam e caem, estão bem um tempo, daqui a pouco estão lá embaixo, porque falta o hábito da leitura e meditação da palavra de Deus. Então precisa adquirir isso. Não há possibilidade de você ser santo sem ler a palavra de Deus. Segunda coisa, para a gente adquirir a palavra de Deus, nós temos que entender que para eu ser santo, eu tenho que me purificar dos meus pecados. E como é que eu me purifico dos meus pecados? Hein? Que a palavra de Deus nos diz? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Impossível ser santo se eu não tiver o entendimento, né? E eu preciso ter esse entendimento, e Satanás não quer que eu tenha o entendimento, porque ele sabe que quando nós somos purificados no sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos. E ele não quer isso de forma nenhuma, porque ele sabe que quando nós temos esse entendimento, nós pecamos, podemos até pecar, mas nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então não há possibilidade das pessoas serem santas, porque só o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar dos nossos pecados. Não há possibilidade. A palavra de Deus nos diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está lá em Hebreus. Não há remissão de pecados. Então precisava, no Antigo Testamento, que fossem sacrificados cordeiros, bois, pombinhas, etc., rolas, para que o sangue fosse derramado para a purificação dos pecados do povo. Mas uma vez, Jesus Cristo morreu uma vez por todas. É isso que o livro de Hebreus nos fala. Não precisa mais nenhum sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, derramando o seu sangue, e através do sangue de Jesus Cristo nós somos purificados dos nossos pecados. Abra aí em Hebreus 10, 19, e alguém, por favor, leia. Hebreus 10, 19. Satanás não quer que você saiba disso, porque ele traz um sentimento de culpa na nossa mente, e esse sentimento de culpa nos impede de nós sermos libertos. Fica Satanás, você fez isso, você fez aquilo, olha, você é um pecador. Realmente nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Hebreus 10, 19. Quem está com o microfone, por favor? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós entramos pelo sangue de Jesus. Podemos chegar diante de Deus. Nós podemos fazer as nossas orações com a tranquilidade que elas estão sendo ouvidas por Deus. Porque o pecado, a palavra de Deus nos diz isso, fazem uma barreira, um impedimento entre nós e o nosso Deus. Então nossas orações não são ouvidas quando nós estamos em pecado. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, nós nos santificamos pelo sangue de Jesus Cristo e nós podemos entrar no Santo dos Santos. É maravilhoso nós temos entendimento disso, porque aí o diabo não nos engana, o diabo não nos torna pessoas frustradas, o diabo não fica como um acusador o tempo todo falando, você é um pecador, você pecou nisso. Não, eu pequei.
lá no passado. Mas o sangue de Jesus Cristo me purificou disso. E o meu pecado foi jogado no mar do esquecimento. Deus não faz questão de trazer à tona nunca mais. Não é que Deus se esquece, porque Deus não se esquece de nada. A memória dele é total, é infinita. Mas ele não faz questão. Isso ficou morto lá no passado. Eu não me lembro mais do passado, porque você confessou e acabou. E não há nenhuma acusação na nossa mente o tempo todo. Então, tem pessoas que ficam com alguma coisa do pecado, um pecado que cometeram. Certa vez eu conversei com uma mulher que ela tinha, antes de se converter, cometido 3 abortamentos. Cometeu 3 abortamentos. E ela converteu, foi para a igreja, casou, mas ela continuava com aquilo na mente. O tempo todo, o diabo sempre trazia aquilo na mente. Eu falei, minha irmã, a senhora não entendeu o que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus, ela é clara. Eu pequei. Tudo bem, confessa o seu pecado, fala que errou. E agora, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo esse pecado. Deus não se lembra disso mais. Para que você vai se lembrar? Esqueça, não pode mais doer na sua alma. Não que você vai esquecer das coisas erradas que você fez no passado, mas esqueça daquela influência da dor que às vezes o pecado traz na nossa mente. E o diabo quer que a gente fique assim angustiado com as coisas do passado. Então, para eu ser santo, padrão de santidade é através também do sangue de Jesus Cristo. Oi. Se passaram, tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura, né, em Cristo Jesus. Sim. E pecou, acabou. Peça perdão pelo pecado, vamos em frente. Não é que a gente tem que tornar isso um hábito. Vou pecar, depois eu peço perdão. Deus não é bobo. Se a pessoa faz dessa forma, não, vou pecar, tudo bem, depois eu peço perdão, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Se você premedita o pecado, Deus não é bobo. Com Deus a gente não brinca, de Deus a gente não zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. As consequências do pecado vão ficarão, né? Se você está premeditando. Agora a gente tem que entender que as coisas velhas se passaram. O dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, tudo se fez novo. E se eu pequei, se eu voltar a pecar, vá até Jesus. O sangue de Jesus Cristo vai te purificar desse pecado, se você confessar com a intenção de abandonar verdadeiramente. Porque tem gente que confessa, daqui a pouco que está repetindo o pecado, está repetindo. Deus não é bobo, com Deus não se brinca, e a gente paga um preço por isso. Sim, os sacrifícios eram transitórios, né? Precisava ali de sempre estar se repetindo o sacrifício dos animais. Agora não, Jesus Cristo fez uma vez por todas, o sacrifício dele foi perfeito, e agora nós precisamos apenas tomar posse, né? Nós também, para adquirir o padrão de santidade, nós temos que ser santificados pela Trindade, né? Abre aí 1 Tessalonicenses 5, 23, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos santificados pela Trindade. Aqui fala, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Quem nos santifica? Deus Pai. Quem nos santifica?
Deus Filho, acabamos de falar aqui, né? Quando Ele derramou o seu sangue, padeceu pelos nossos pecados, Deus Filho, Ele nos santifica. E nós só podemos entrar na presença do Pai, santificados, porque o Filho morreu na cruz do Calvário por nós. E Deus, Espírito Santo, então a Trindade também nos santifica. Ainda em Efésios 4:30. Efésios 4:30. Alguém leia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Então, o que o Espírito Santo faz conosco? Ele vem e fala ao nosso coração. Quando nós erramos, tem uma vozinha que fala assim, ó, você está mentindo, você está errando. Com o tempo, se a pessoa não obedece, o que vai acontecendo? O Espírito Santo vai entristecendo com aquilo, vai se afastando, não acha lugar naquele coração mais. Mas enquanto você der lugar para o Espírito Santo, ele vai te falar. Então, você foi para um caminho que não era o padrão moral da excelência, não é aquilo que é o padrão de Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, é o nosso alvo. Então, o que acontece? O Espírito Santo vem e fala, porque ele fica triste quando nós pecamos. É isso que a palavra de Deus nos diz. E não entristeçais o Espírito Santo, porque ele mora dentro do nosso coração. Ele mora dentro do nosso coração. E quando nós entristecemos o Espírito, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Isso é uma coisa terrível, porque à medida que nós vamos entristecendo, parece que ele está cada dia mais longe, mas na verdade não é ele que está longe, ele está doido querendo entrar de novo no nosso coração. É nós que estamos colocando cada dia uma barreira, cada pecado, cada vez que eu não peço perdão a Deus pelos meus pecados, cada vez que eu não o ouço, eu estou colocando barreiras que vão impedindo do agir do Espírito Santo na minha vida. Agora, quando eu sou sensível ao Espírito Santo, ele vem e fala, e eu obedeço, e ele continua falando, porque é a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender que para adquirir o padrão de santidade, né, que Deus deseja para cada um de nós, e é uma coisa que nós adquirimos, gente, adquirimos, não tem jeito, é com o passar do tempo, os anos, as coisas que vão acontecendo, as experiências, as provações, a leitura, né, da palavra de Deus, nós vamos nos purificando dos nossos pecados, vamos entendendo que algumas coisas são coisas do velho homem, e nós vamos nos libertando do velho homem. Até o último dia da nossa vida vai ser essa luta, da carne contra o Espírito. O Espírito tentando que a gente tenha essa excelência moral, e a carne desejando que afastemos dessa excelência moral, nos puxando para o outro lado. É uma luta. Quem você der mais comida vai ganhar essa luta. Se eu dou mais comida, né, para o Espírito, o que vai acontecer? Vou ganhar essa luta. Eu leio na Bíblia, eu tendo vida de oração, eu confessando os meus pecados, eu tentando purificar, eu entendendo que a Trindade está o tempo todo tentando me ajudar nessa santificação da minha vida. Eu vou dando, o Espírito vai ganhando. Agora, se eu dou lugar para a carne, sempre a carne, quem vai ganhar essa guerra? A carne. Dá mais comida para a carne, ela vai ganhar, com certeza. Então nós temos que entender, o padrão da santidade, ele é adquirido, e eu tenho que ter esse desejo de adquirir, e esse desejo só vou adquirir se eu seguir esses padrões. Então comece a pensar sobre isso.
Eu não consigo vencer meu pecado, eu não consigo, eu faço isso e continuo. Talvez porque você não está dando lugar ao Espírito Santo, talvez porque você não está sendo purificado pela palavra de Deus. Atitude, adquirir. Se a gente quer adquirir uma casa, o que a gente faz? A gente luta para isso, junta dinheiro, não vai gastar com qualquer coisa. Apareceu uma viagem, não, meu objetivo é comprar a casa. Apareceu uma viagem, eu gastei o dinheiro com a viagem. Nunca vou adquirir a casa. É objetivo. Eu tenho que querer. Nós temos que ter objetivos na vida. E um dos objetivos é isso, adquirir a santidade. Né? Na prática espiritual é adquirir a santidade. Agora, um outro conceito que é importante é o padrão de santidade que Deus espera da gente. O que Deus espera da gente? O que Deus está esperando que você faça, que você tenha como atitude? A primeira coisa, Deus quer que você separe-se para Deus. Separe. Por isso que ser santo é ser separado. Eu não sou deste mundo. Eu tenho que entender isso. Não sou desse mundo. Então, eu sou separado. Então, nós somos, na verdade, extraterrestres. Nós somos extraterrestres. Por isso que muitas coisas as pessoas não entendem. Por que eles fazem desse jeito? Porque nós não somos dessa terra. Se você acha que você é dessa terra, é porque você ainda não está querendo adquirir um padrão de santidade. Olha, abra aí 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 17 e versículo 18. Por favor, alguém leia. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o que Deus quer da gente? Não adianta a gente querer achar que nós vamos estar misturados, nós estamos misturados aí no mundo, estamos no meio das pessoas. É claro que nós vamos continuar no nosso trabalho, na nossa escola, seja onde for, mas aqui, de uma forma espiritual, nós temos que nos retirar do meio dele. Nós somos aqui de separai-vos do Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Nós somos separados. Por que Deus escolheu o seu povo Israel e colocou leis sobre eles? Porque Ele queria que fosse um povo diferente de todos os povos que estavam sobre a terra. Ele falou: olha, vocês vão ser diferentes de todas as pessoas da terra. E quando Deus nos separou, nós somos o Israel de Deus hoje. Todas as pessoas que entregam a sua vida a Jesus Cristo, em todo mundo, Deus nos separou. Não adianta você querer que todas as pessoas no mundo vão te aceitar, porque não vão, porque você é totalmente diferente, ou deveria ser diferente. Nós somos separados de Deus, nós não tocamos em coisas impuras, imundas. Nós não vivemos como as pessoas vivem, de forma nenhuma. Infelizmente, o que tem acontecido muitas vezes é que a igreja está trazendo o mundo, em vez da gente levar o Senhor para as pessoas lá fora, a luz do Senhor, o mundo está vindo para dentro da igreja. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Não, nós temos que ser iguais. Não somos iguais. Nunca seremos iguais ao mundo. Porque para o mundo, o pecado é normal. E para nós, o pecado não é normal. Se a palavra de Deus nos diz que nós devemos
fazer dessa forma, muitas pessoas confundem, acham que a nossa separação é pela vestimenta, pelo linguajar. Não, não é isso que a palavra de Deus nos diz. É claro que a nossa linguagem tem que ser uma linguagem pura, sã, né? Uma linguagem que fale palavrões. O crente com palavrões não tem sentido, não cabe. Como é que pode sair da mesma boca bênção e maldição? Coisas puras e impuras. Não cabe na boca do crente determinadas palavras, determinadas atitudes. Nós somos um povo separado. E o que Deus quer da gente é separação, realmente. Deus também quer outra coisa, dedicação. Dedicação. Abre em Romanos 12, versículo 1. Dedicação. Alguém leia, por favor? É necessário que eu continue a glorificar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereça o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Deus quer? Dedicação. Meu corpo, Ele quer que eu apresente como sacrifício vivo. Eu vou colocar meu corpo, sacrificar, me matar, alguma coisa. Não, não é isso. É um culto racional a Deus. A minha vida tem que ser uma dedicação. Quando nós apresentamos uma criança aqui, no altar do Senhor, ela ainda é pequena, qual é o objetivo disso? É que os pais, desde pequeno, entendam que tem que dedicar o seu filho a Deus. Tem que dedicar o seu filho a Deus. Nós temos que dedicar os nossos filhos a Deus, ensiná-los no caminho de Deus. Tudo o que nós fizermos através do nosso corpo, seja para honra, glória e exaltação do Senhor. Isso é dedicar. Dedicar. Tem pessoas que acham, não, eu preciso aproveitar a vida. Não tem coisa melhor para aquele que se converte de verdade do que aproveitar na presença do Senhor. Dedicar sua vida ao Senhor, fazer coisas para Deus. E quando nós deixamos de dedicar a nossa vida a Deus, não tem uma pessoa nessa face da terra. Não tem uma. Tem gente que acha que ele é forte. Ah, não, vou parar de ir à igreja, não tem necessidade desse tanto de tempo de igreja, não preciso de eu ter tanto tempo para ler a palavra de Deus. Para que orar? Eu oro, né? Já oro tanto na hora do almoço, na hora do jantar, e etc. E vou deixando de dedicar toda a minha vida a Deus. O que vai acontecendo? Eu vou me afastando, eu vou me afastando. Quando eu assusto, estou totalmente afastado de Deus. Meu corpo já não é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dedicação ao Senhor. Você tem dedicado a sua vida ao Senhor? A sua vida, sua profissão, tudo que você faz é para o Senhor, para a honra e glória do Senhor? São coisas que a gente tem que pensar. E o que Deus quer, quando Ele fala de santidade na nossa vida, nós estamos separados para Deus e temos que dedicar a nossa vida para Deus. É dedicação a Deus. Nós precisamos fazer isso, senão nós vamos perder o padrão de santidade. Uma outra coisa que é importante na nossa vida é o padrão de integridade. Quando nós falamos em santificação, nós temos que pensar na integridade. O que é integridade? A integridade, na verdade, ela subdivide em algumas coisas que nós temos que pensar. Para nós falar assim, não, aquela pessoa é uma pessoa íntegra.
E para ter um padrão de santidade tem que ser íntegro. Então nós temos que pensar, porque a integridade, quando a gente fala, uma pessoa é íntegra, inteira, quer dizer, íntegro é inteiro, completo. Não que ele não falhe, mas quando nós olhamos esse padrão, nós olhamos de novo para Jesus. Jesus foi íntegro, inteiro, não falhou em nenhuma dessas coisas que nós vamos falar. Primeira coisa, a autenticidade. Nós temos que ser autênticos. A pessoa autêntica, o que ela é? Ela é o que é em qualquer lugar. Ela é aqui na igreja o que ela é em casa, o que ela é no trabalho. Quando eu chego na igreja, eu visto uma capa de santidade, põe a Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor, e tudo, muda tudo. E em casa, eu chego em casa, chuta o cachorro, chego em casa, já chuta o cachorro, brigo com a mulher, bato nos meninos, sem motivo nenhum, grito. Eu estou sendo autêntico? Não. Jesus Cristo, ele estava no céu, ele veio à terra, continuou com sua excelência moral, autêntico. Ele era com todas as pessoas. Ele falava que amava e amava de verdade, ao ponto de dar sua vida por nós, na cruz do Calvário. Autêntico. Falsidade não cabe na vida do cristão. Beija no rosto, como Judas fez, e trai. Isso não é um cristão autêntico. O padrão de integridade que nós temos que ter, ele passa por esse quesito. Nós temos que ser autênticos. Nós temos que... A falsidade tem que sair da nossa vida. É uma luta, meus irmãos, é uma luta, é claro. Eu não estou dizendo aqui que nós, vou ouvir essa lição hoje, mudei completamente. Eu li essa lição, estudei essa lição para estar falando, acabou. Pronto, nunca mais vou errar. Não, mas é o alvo. Eu tenho que seguir esse alvo. Se eu não fui autêntico alguma vez na minha vida, eu falei que amo, mas pelas costas estou falando mal. Não. Autêntico. É isso que Jesus Cristo foi. E nós temos que falar. E lá em Romanos 12, versículo 2, nós lemos o 1. Agora eu mesmo vou ler esse aqui. Diz o seguinte: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos conformar com esse mundo. Olha o que nós vemos na política. Começa lá em cima. O cara vem, promete um tanto de coisa, e ele sabe que ele não vai cumprir. Ele é íntegro. Para ganhar uma eleição, ele faz de todas as coisas. Para ganhar alguma coisa, nós fazemos de qualquer jeito, fazemos... Não é assim que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. É autêntico. Olha, gente, isso aí não dá para fazer. Você está me pedindo, é impossível fazer. Então, nós temos que pensar sobre isso. Uma segunda, o conceito em relação à integridade, é a verdade, a veracidade. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Tem mentirinha e mentirona? Não, tem mentira que faz mais mal. As consequências são maiores. Mas toda mentira é do diabo. Toda mentira é do diabo. E como o diabo deve olhar quando nós falamos uma mentirinha, como ele deve falar e aplaudir, muito bem, eu venci. Inclusive em Provérbios fala, não faça uma brincadeira, e fala do seu irmão, faz uma brincadeira, e depois fiz por brincadeira, né? O crente não brinca com essas coisas.
O crente é sério, verdade, autêntico. E ele fala a verdade. Faz parte do nosso comportamento. Abra aí 2 Coríntios. Queria ler esse texto. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Pela manifestação de quê? Da verdade. Verdade. Pode até você perder o negócio. Pode até custar alguma coisa. Mas fale a verdade. Deus vai amar você fazer isso e o diabo vai odiar. Porque quando nós falamos uma mentirinha, você sabe disso, o Espírito Santo vem e fala na hora. E o diabo fica uma felicidade, porque ele fala assim, ó, ganhei essa. Por quê? Porque você perdeu o padrão de santidade. O padrão de santidade é falar sempre a verdade. É viver pela verdade. Nada oculto. Por isso que tudo que é oculto, tome cuidado. Ah, tem uma entidade, uma organização que ninguém pode falar o que acontece lá dentro, não sei o quê. Oculto, cuidado. Porque o evangelho não precisa de nada oculto, é luz. Nós falamos tudo do evangelho, é pregação da verdade. Falamos tudo, está aqui, ó, palavra de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, não tem como esconder. É luz, não tem nada de escondido. É tudo verdade. E é assim que o cristão tem que andar. É assim que tem que ser a vida do cristão. Então nós precisamos pensar sobre isso. E um terceiro aspecto em relação à integridade é a fidelidade. A fidelidade nos leva a praticar a verdade da palavra de Deus. Quem é dominado pelo Espírito Santo, o que ele faz? Ele é fiel à palavra de Deus. Ele é fiel com as pessoas. A fidelidade é fundamental. No conceito de integridade, não tem jeito de fugir, meus. É o que a palavra de Deus nos diz. É o conceito de integridade esse. Você tem que ser autêntico. Autêntico, tem pessoas que acham que ser autêntico é ser mal educado. Não é isso não, gente. Pela misericórdia. Eu falo tudo. Tudo que tem que falar, eu falo. Então você é bocudo. Então controla a sua língua. Ser autêntico não é isso, né? É transparente. Sou o que sou em qualquer lugar. E quero melhorar se precisa de mudanças em todos os lugares. Verdade. Sempre vou falar a verdade. Oi. Ser fiel até a morte. Né? Nós temos que ser fiel até a morte. Não adianta ser fiel à palavra de Deus até faltando um dia para eu morrer. E aí eu peco, sou infiel à palavra de Deus. Até a morte, até o último dia. Então, a fidelidade, ela é fundamental. Agora, existem alguns padrões que são indispensáveis para a nossa santidade. São indispensáveis. Estão ligados ao fruto do Espírito dentro da nossa vida. Nós sabemos que o fruto do Espírito são 9 frutos, mas eu vou falar algumas coisas que são indispensáveis para o nosso padrão de santidade. Primeiro, amor, claro. Amor. Você pode ser santo, o padrão da excelência de Deus, se você não amar? Não tem jeito. Por que Deus, a excelência moral dele, está lá no topo? Está lá no alto, supremo? Porque ele ama
todas as pessoas. Ele ama tanto porque é capaz de te dar uma chance quando você erra e peca. E Ele te deu escape, te dando Jesus. Olha que amor. Pensa bem se você estivesse no lugar de Deus. Você pecou. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Deus não. Deus é amor. Ele dá chance. Ele dá oportunidades. Olha o exemplo de Pedro. Pedro, todo cheio de si, falou: olha, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus falou: olha, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro: eu não. O que Jesus fez com Pedro? Primeiro, quando Jesus ressuscitou, lá na praia, lá, ó, foi para a fogueirinha, onde Pedro, um dos locais que Pedro negou, para que viesse a mente dele: ó, estou aqui, de novo com você, porque eu te amo, Pedro. Amor. Padrão de santidade, gente. Se nós queremos ser santos, se nós queremos ter uma igreja que seja santa, se nós não amarmos uns aos outros, se nós jogarmos pedra naqueles que caíram, vivemos só jogando pedra. Tem pessoas que, fulano pecou, fulano fez isso. Irmão, vamos orar por ele, vamos ajudá-lo, vamos aconselhá-lo, vamos dar oportunidades de ele se levantar, vamos ajudá-lo. Esse é o padrão de amor. Sem isso, não tem santidade, gente. Não tem santidade. É o padrão de excelência, né? Lá em 1 Coríntios 13, diz: se eu fizer todas as coisas, lá no versículo 3. Vamos ler esse versículo, que é muito, muito lindo, né? 1 Coríntios 13, versículo 3. Por favor, alguém leia. Treze, 3. Isso. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, se eu fizer qualquer coisa com o intuito de aparecer, se não for por amor, tem sentido. A essência da santidade é o amor. Então, precisamos amar. Segunda coisa que eu queria falar aqui sobre, que é indispensável, é a pureza. Eu tenho que, como cristão, matar a minha velha natureza. As coisas velhas ficaram para trás. Eu preciso fazer isso. E é uma decisão, às vezes, dolorosa, mas ela é decisiva na vida da gente. Porque matar o velho homem para ser puro, mente pura, minha mente tem que ser pura, meu corpo tem que ser puro. Tem alguns conceitos hoje errados aí, né, dizendo que o homem pode pecar, fazer qualquer pecado, que não tem problema, se ele já entregou a vida a Jesus Cristo, porque a alma dele já está pura. Mas ele pode cometer qualquer pecado, pode adulterar, pode mentir, pode roubar, pode fazer qualquer coisa, que ele já está salvo. Isso é um conceito do inferno. Satanás quer que as pessoas pensem dessa forma. Por quê? Porque elas vão para o inferno. Porque ninguém vai entrar no céu em pecado. Só vai entrar pessoas que estão santas, separadas de Deus, que estão lutando, que não conformam com esse mundo, nem com a vida que estão levando e querem atingir o alvo. E pedem e se arrependem dos seus pecados quando pecam. Esse que é o padrão da santidade, a pureza. Abre aí 1 Tessalonicenses. É uma luta diária, não dá para baixar a guarda. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Por favor, alguém leia.
Até que ano? Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação. É isso mesmo? Isso mesmo. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Continue. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que dessa maneira ninguém oprima ou engane seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Até qual, pastor? 7, até o 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Então ele fala aqui da prostituição e fala também de defraudar o irmão, né? Então Deus nos chamou para a pureza. É isso que Deus nos chamou. E nós precisamos ser puros. E é fundamental. Outro conceito que é indispensável é a longanimidade. Deus é longânimo com a gente? O que é ser longânimo? Deus, Ele nos trata de forma amorosa, bondosa, gentil, mesmo quando nós o ofendemos. Longo ânimo, a gente é capaz de ter um longo ânimo com as pessoas. Ou seja, a pessoa vem, fala de você, não sei o quê. Não, vamos continuar orando por ele. Nós não fazemos a mesma coisa que ele está fazendo. É assim que Deus quer que façamos na nossa vida, né? Então, precisamos ser longânimos. Outra coisa que é importantíssima, no padrão de santidade, mansidão. Ser manso é tardio para irar. Ou seja, você anda com as pessoas e você é tardio para irar. Deus se ira. Jesus se irou. Mas uma ira santa, quando as pessoas iam contra a santidade dele, contra as coisas de Deus, e não apenas para defesa própria. E esse tem que ser o nosso padrão. É claro que a ira faz parte das pessoas, é uma forma de defesa que as pessoas têm. Agora a gente tem que tomar cuidado, para isso não tomar conta da vida da gente, que a ira da gente possa ser dominada cada dia mais, e eu ficar irado assim, quando eu vejo uma injustiça social, quando eu vejo alguém que está blasfemando contra Deus, mas mesmo assim não é que eu vou pegar e vingar, pegar um revólver, uma faca, não é isso não. Lá dentro eu fico irado, eu não gosto daquela atitude, mas eu consigo ter esse domínio. E outro conceito para a gente estar terminando é o domínio próprio. O que é domínio próprio? É o controle dos desejos, das vontades que nós temos. Isso é o domínio próprio. Eu controlo todos os meus desejos. Às vezes a gente passa no coração da gente desejos que a gente sabe que é errado, vontades que a gente sabe que é errado, e nós não conseguimos dominar. Quem tem domínio próprio é aquele que consegue dominar desejo e vontade, né? O que Jesus Cristo ele falou? Olha, eu não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Por quê? Porque ele tinha domínio próprio, era excelência moral. Ele tinha o controle, ele era santo. E eu, esse grande exemplo para a gente. Ele falou: não faça a minha vontade. Minha vontade era ir, ele estava com vontade de ir para a cruz. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O desejo dele era não, a vontade dele, o desejo dele era não ir para a cruz. Porque ele sabia o que ele ia sofrer. E ele sabia o que era dor. Ele era um homem de dores. Mas ele dominou a sua vontade, o seu desejo, para fazer a vontade de Deus. Então, quando eu vejo algum desejo meu, algum desejo da minha carne, nossa, eu estou com tanta vontade de fazer isso, mas eu sei que é errado, e eu domino,
eu estou fazendo a vontade do Pai. A santidade consiste em matar dia a dia os nossos desejos, as nossas vontades. Mas tem pessoas que são cheias das vontades. Não, eu faço o que eu desejo, que vem no meu coração, eu faço. Egoístas e não são santas. Porque o santo, ele quer fazer a vontade do Pai. O desejo dele é cumprir a vontade do que o Pai quer. Então, para que eu olhe para a minha vida e fale, não, é indispensável, são coisas indispensáveis na nossa santidade. O amor, a longanimidade, a pureza, a mansidão e o domínio próprio. É claro que eu poderia falar dos outros frutos do Espírito Santo, mas isso aí é indispensável. Indispensável, se eu quero ser santo. Então, que Deus possa, assim, envolver você na busca pela santidade, pelo padrão de excelência. Não pense, não fique frustrado se no meio do caminho você falhou. Puxa vida, eu falhei. Porque todos nós falhamos. É uma busca, é um objetivo, é a ética, é um dever que eu tenho para com Deus, para com o meu próximo, porque quando eu sou santo, eu acabo fazendo com que outras pessoas possam olhar para o meu exemplo e querer ser santas também, separadas, dedicadas ao Senhor, e que Deus possa trabalhar no seu coração, no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu acho que a gente, sempre quando a gente ouve qualquer mensagem, a gente precisa refletir no nosso coração sobre as mensagens que ouvimos. E é fundamental a gente olhar para dentro da gente, tudo que a gente ouviu, e tem coisas que, assim, tão fáceis para você. Então, não, isso aí é fácil. Mas tem coisas que estão muito difíceis. E talvez você fale, mas eu não estou com força. Por isso que existe a palavra de Deus que purifica. Por isso que existe o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas. E que você possa fazer isso em nome de Jesus. E nós vamos orar. Reflita e peça ao Senhor, Senhor, eu quero ter uma vida mais santa diante da Tua presença. Em nome do Senhor. Pai, louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Deus, ensina-nos, ó Pai, nós queremos adquirir dia a dia a santidade. E sabemos, ó Deus, que Jesus Cristo é o nosso padrão, é o objetivo maior. Por isso nós pedimos, Senhor, ajuda-nos através do Teu Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a lutar e que o Espírito possa ganhar da carne e essa batalha, Senhor, possa ser vencida. Senhor, nós queremos fazer apenas a Tua vontade. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós falhamos fazendo a nossa vontade. Ó Deus, e que o Teu Espírito Santo possa estar sobre cada vida aqui. E que mais do que palavras que eu falei, que o Teu Espírito Santo possa completar a mensagem em cada coração. Deus, muito obrigado, Deus, porque nós temos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém.